Sisek retorna e pede que agilize para que o pior não aconteça. Ela o leva para cima e o lava para retirar os vestígios de sangue. Sisek diz que Skender ficará bem, e ali se chama de assassino. Sisek o enxuga e diz que ele não morreu ainda, pedindo que se acalme. Ele a observa, mas ela pede que fique calmo. Ele diz que precisa ir à polícia, e ela o segue para tentar impedi-lo. Ela súplica para que não faça isso, mas ele está determinado. Ela cai na rua, e ele retorna para ajudá-la. Ela o segura e pede que não vá. Ele a levanta e questiona por que ela está o protegendo. Ela diz dever sua vida a Sisek por ter salvo Atlas naquela noite e afirma que ele precisa sobreviver por Sisek, alegando que Skender fará o possível para acabar com ele assim que se recuperar. Ela pede que ele a escute e diz que pagará o que deve a Sisek e o protegerá, deixando claro que ele estava com ela quando Skender foi esfaqueado. Eles se escondem ao perceber que as viaturas estão se aproximando. Ela diz que ele precisa ir, e ele questiona para onde irá. Eles se servem para o jantar. Ruia diz que o serve. Semri diz que não irá beber por causa do comitê. Ozan lhe serve água. Homer pede que ela diga ao que irão brindar. Semri diz que brindarão aos recomeços, e assim fazem. Homer diz que está faltando música e pede que Ozan cante algo. Ozan pede que pare, pois estão conversando, mas Homer insiste juntamente com elas. Homer põe uma música para tocar e começa a cantar. Os dois fazem sua apresentação. As duas morrem de rir e aplaudem. Ruia se levanta para dançar com Homer. Semri os admira. Ruia se diverte com os passos de dança. Ozan admira Semri. Ela olha para ele, mas disfarçam. Ela recebe a ligação de Ali. Sisek pede que ela venha até sua casa e diz que não pode falar por telefone. Semri questiona o que houve, e Ruia diz que não sabe o que é, mas precisa ir. Semri questiona o que aconteceu, e Homer diz que irá com ela. Semri fica preocupada. Ozan mostra a notícia sobre o esfaqueamento de Skender para Semri, que fica chocada. O comissário conta que as câmeras não estavam funcionando e que não há arma do crime. Ulya pede que a justiça seja feita. O comissário questiona se ele tem alguém em mente, mas Celebi diz que Ozan e Homer não seriam tolos a esse ponto. Tomri chega e conta que a faca rasgou o rim esquerdo e que tiveram que retirá-lo. Também diz que as próximas 48 horas serão críticas e permite que entrem um por vez para visitá-lo. Celebi questiona se ela viu quem o atingiu, e ela afirma que não. O comissário diz que colherá o depoimento dela, e ela pede que a espere em seu escritório, pois em alguns minutos estarão lá. Ozan diz que ela deve resistir para que a vitória chegue, alegando que será bem-sucedida no que quiser e fizer. Ela diz que é melhor ficarem longe um do outro. Ele questiona se fez algo errado, mas ela diz que é melhor ser assim. Ele entende, e ela agradece. Ele deseja boa noite, e ela faz o mesmo. Ele atravessa o beco e escuta gritos e pratos caindo. Ela diz que há um rato ali. Ele diz que não fará nada com ela e pede que se acalme. Ele mostra que ela jogou todo o dinheiro fora ao quebrar os pratos e conta que teve um irmão. Ela deseja os pêsames. Ruia diz que não poderiam colocar a culpa nele, pois há 3 testemunhas. Homer questiona se é uma vingança, e Ruia fica preocupada com Ali. Eles recolhem o restante, e ela se corta. Ele pega um curativo e põe no dedo dela. Ela afirma que não está doendo e diz ter certeza de que ficará bem, agradecendo. Ele diz que irá embora. Ela diz que está tudo bem, e eles desejam boa noite novamente. Ele se retira. Homer o serve. Ele pede que Ali beba, mas o motorista rejeita. Ozan questiona o que acontecerá. Ruia diz que orarão para Skender recuperar a consciência. Ali diz que só trouxe problemas para eles, mas Homer garante que ficará tudo bem. Homer e Ozan saem para conversarem. Eles não sabem o que farão, mas Ozan diz que é um crime grave. Homer questiona o que farão, e Ozan diz que não quer vê-lo morto. Ruia conta que ele pediu para ficar sozinho. Ozan se despede e pede que se cuidem. Homer recomenda que ela vá para casa, mas ela diz que não ficará tranquila. Ele entra e traz algo para aquecê-la. Ela agradece e aquece as mãos. Ele diz que se acostumou com o frio,
contando que suas mãos não aqueciam por causa do desamparo de viver sempre só. Ruia conta que suas mãos estão esquentando, e ele afirma que ela se lembrará dele quando sentir frio. Ela recebe outra ligação de Sisek e conta que ali está calmo. Sisek diz que ligará mais tarde. Tomris desce do carro e conta que Skender está na UTI em estado grave, mas diz que ele não contou nada e que agora são cúmplices, tanto por ali quanto por Atlas. Sisek entristece. Skender está desacordado. Celebi o vê pela janela. Adnan se aproxima e conta que Ozan e Omer não são culpados, mas continuará investigando. Ele entrega a lista dos médicos que estarão no comitê. Celebi diz que ela não conseguirá o que quer. Semre anota em seu diário a data e escreve pensando em sua filha, deixando claro que não deixará ninguém separá-las. Gunis faz o mesmo e escreve contando tudo para sua mãe no seu dia. Semre diz que alugou uma boa casa e que farão de tudo para decorá-la a seu modo, e conta que conseguirá o laudo no comitê essa semana. Semre guarda o diário e põe seu casaco. Ela fica sabendo que os médicos chegarão depois das 8. Ela olha as horas e vê que ainda são 6h34. Celebi e Yulia estão no hospital, e ele diz não desejar nada, pedindo que vá para o hospital onde será o comitê e faça o necessário. Ruia e Omer dormem enquanto Ali se levanta. Omer acorda e o cumprimenta. Ruia também acorda. Ali diz que já se decidiu e que já irá, pois tem de fazer isso. Omer questiona o que ele tem de fazer. Bulent chega em casa e vê as faixas policiais que demarcam a cena do crime e toca no sangue, dizendo que essa família é mesmo doente. Ele questiona se ela não lhe dará as boas-vindas, mas ela exige que a deixe em paz. Ele a segue e a segura. Ele começa a tentar seduzi-la, mas ela exige que pare, esmurrando-o. Ela grita por socorro em seu quarto. Tomris escuta e corre. Eles caem no chão, e ele afirma que ela não fugirá e que ficarão como marido e mulher. Ali exige que não toque nela, jogando longe. Bulent diz que o matará, mas erra o soco. Ali exige que se recupere, enquanto Tomris manda o genro embora. Bulent diz ter seus direitos como marido e se retira. Ali questiona se está tudo bem, e Tomris diz estar tudo bem e o põe para fora. Sisek diz que não está bem, pois ele quase viu seu rosto. Tomris diz que precisam resolver isso de uma vez. Seer abre a porta e os atende, ficando sabendo que está devendo bastante, e pede que assine. Ela chama por Ozan. Ele afirma que, se não pagarem as dívidas, haverá execução judicial. Ozan se irrita. Seer diz que agora tem um problema atrás do outro, e Ozan diz que dará um jeito. Ela pede que Deus a ajude. Semre ainda está esperando e nota a chegada de Adnan. Ele desce do carro e adentra o hospital. Ela o segue. A perseguição dentro do hospital começa. Ela sobe as escadas rapidamente e volta a vê-lo. Ele continua caminhando, e ela o seguindo. Semre está decidida e começa a gravar. Ele adentra a sala do médico. Omer fica surpreso com 22.000 em dívidas. Ozan questiona o que fará. Omer começa a contar quanto tem. Ele diz ter 3.000, Ozan diz ter 200 e que não há como fazer empréstimos, afirmando ser uma injustiça tudo isso, com essas atitudes desonestas. Também conta que seu pai construiu aquela casa com bastante esforço e que sua mãe não troca aquele sofá há 20 anos por ter lembranças de seu irmão. Omer diz que jogará, mas Ozan diz que dará um jeito. Omer diz que não há outro jeito. Skender continua desacordado. Tomris diz que ele está estável e continuará observando, pedindo para conversar com Celebi em particular. Ele questiona o que houve, e ela conta que sabe quem fez isso. Ele pede que lhe diga. Adnan agradece ao psiquiatra, continua gravando a saída e dá graças por ter dado certo. Adnan sai do hospital e liga para Celebi, dizendo que deu tudo certo. Celebi continua observando seu irmão. A polícia chega à casa de Tomris. Taner diz que vieram buscá-lo e exige que revistem tudo. Ele acorda Bulent, que está bêbado, e questiona o que está acontecendo. Taner conta que ele está preso pelo crime de esfaquear Skender. Um dos policiais encontra a faca usada no crime no guarda-roupa dele. Bulent jura que é um mal-entendido e que não fez nada, dizendo que está falando a verdade.
Sisek vê tudo. Ele vê Tomris na saída e entende tudo, afirmando que a destruirá, xingando-a. Ele diz que a matará e também se mal. Ele é posto na viatura, e partem. Tomris se aproxima e mostra o vídeo do esfaqueamento, alegando que o mostrará à polícia caso ela quebre a promessa. Ela diz que cumprirá a promessa e pede que o deixe vivo. Tomris diz que só depende dela. Sisek fica pensativa. Ruya diz que isso pode ajudar, mas que não é 100% de certeza. Semri diz que receberá seu laudo amanhã, e Ruya diz que a acompanhará. Semri diz que tem caminhado bastante e que está se sentindo livre e forte. Ruya diz que ela sempre foi forte e relembram as infâncias que tiveram. Semri conta que Kenan não fazia diferenças entre elas. Semri diz que ganhou um maníaco de presente. Ela diz que se apaixonou por ele. Homer diz que ligará para ele amanhã enquanto joga. Ele desliga. Ozan vê sua mãe, e Seer o chama de sem-vergonhas. Ozan diz que ninguém conseguirá tirar as lembranças que tem de seu pai e de seu irmão. Homer questiona se aumentarão a aposta, e os três aceitam. Aposta tudo, e Homer ganha novamente. Ele o chama para mais uma rodada, e assim fazem. As duas estão morrendo de frio e se enrolam. Ruya questiona o que sentia quando se apaixonou por Celebi. Ruya questiona o que ela sentiu quando se apaixonou por ele e descreve algumas sensações. Semri questiona se ela nunca se apaixonou, mas Ruya afirma que não acredita no amor. Semri percebe que ela está caidinha por Homer, e Ruya questiona se ela já sentiu que ninguém pode fazer nada contra ela, e conta que sempre tem vontade de ficar com Homer. Semri diz que ela deve questionar o que ele fez com ela. Ruya diz que irá perguntar, mas Semri diz que estava brincando, porém afirma que ela precisava de um empurrão. Ruya se despede e se retira.